Graças a Deus, querido. Fique à vontade, tome seu lugar. Bom estar aqui. A gente tinha conversado com o pastor Beto, com a pastora Agide, e uma hora vim aqui dar um cheiro, né? Eu gostaria de estar em todos os lugares, mas a gente não consegue. Hoje não dá mais. Mas nós estamos felizes de estar aqui. Amém? Glória a Deus. Está comigo pastor Iraci. Na verdade quem manda mesmo é o pastor Iraci. Eu só obedeço, né, amor? Vem cá, dá um só não vai falar, só vai ficar aqui do meu lado. Ela queria pregar hoje, eu que não deixei, né? Louvado seja Deus. Essa aqui aprecie com moderação. Esse é o pastor Iraci. Nós somos casados, vai fazer 35 anos agora em setembro. 36, né? Não, senhora. 36, não, 35. 1987. 13 com 22, 35. Dia 5 de setembro de 1987 a gente casou. A gente se conheceu em 85, casou em 87. É isso aí. Tá bom, né, irmã? Glória a Deus. Temos 5 filhos, 3, 6, 7, 8 netos, né? Tem 6 na terra e 2 no ventre. Está comigo o Charles, que é meu genro, casado com uma das minhas filhas, que é o pastor Charles, né? Que agora está no ministério com a gente também. O Samuca, que vai fazer muito gol contra o Jack, aleluia. Ei, Samuca. Né? Samuca joga lá na base do Marcílio. Quer ser jogador. Eu queria que ele jogasse no Barcelona, mas vamos começar pelo Marcílio. A cor da camisa é a mesma, né, irmão? Glória a Deus. Já pensou? Nossa aposentadoria estava garantida. Que benção. Não, fica aqui domingo, fica aqui para você ver, você sentir os calafrios. E o pastor Cristiano está aqui também. O pastor Cristiano é pastor do Ministério de Louvor lá de Itajaí, e também viaja com a gente, organiza a nossa vida. O pastor Reuel, vascaíno, sofredor, coitado. E o pastor Micael está aqui também, que cuida da comunicação, né? Ele é da mídia, né? O Midianita. E o Nicolas está aí também. O Nicolas está por aí, né? Enchemos uma van hoje, né? Está lá o Nicolas tirando foto. Glória a Deus. Então hoje a gente encheu a van, né? 2, 4, 6, 8, está tudo aqui. Então é isso, gente. Quer falar alguma coisa, amor? Pai do Senhor, tudo bem? A irmã está feliz? Glória a Deus. Então tá. Então é isso. E obrigado por nos receber. E a gente aproveita quando está em casa, né? Damos umas fugidinhas. Prega aqui, prega ali, prega lá. Tem que todo dia dar uma pregadinha, né, irmão? Não é bom pregar todo dia? Você não come todo dia? Eu também gosto de pregar todo dia. Às vezes a gente sai para passear em algum lugar, e no terceiro dia começa a dar uma angústia. A gente sai caçando uma igreja para ir. Nós somos igrejeiros, nós gostamos de igreja. Amém? Não estamos cansados do evangelho, não estamos cansados do ministério. Estamos felizes com Jesus. Cada ano que passa a gente fica mais intenso no ministério. Jesus não me cansa, servir a Deus não me cansa, é uma glória. Eu só queria ter menos idade para poder fazer mais coisas com mais intensidade. E graças a Deus, eu e Iraci agora é escritora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ela fala bastante mal de mim. Gratidão à linguagem do coração. Aqui a pastora Iraci mostra como eu ajudei ela no ministério a desenvolver o chamado dela. Entendeu? Como eu fui usado por Deus para que ela fosse uma mulher perseverante no ministério. Amém? Tem algum marido aqui que dá trabalho para sua esposa? Você dá? Seu marido dá. Então pega, vamos. Não deixa ele ver que está filmando. Glória a Deus. Esse livro é do Reuel, Ambiente de Glória. Esse livro é um seminário de adoração. Esse livro maravilhoso. Eu vou dar teu livro também. Pode dar? Eu gosto de dar as coisas dos outros, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Aleluia. Benção, Pai do Senhor. Deus abençoe. É nós. Também te amo, meu querido. Esse livro aqui
A gente escreveu, lançamos em janeiro, dia após dia, até que ele venha, um devocional de 365 dias. Aleluia. Esse livro a gente lançou agora na convenção aqui em Itajaí, Jesus, meu primeiro amor. Esse livro é uma... Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Esse livro aqui, pro lado de cá, né? Esse livro aqui é uma pancada, você vai ficar doidão. Quer dar para aquele irmão ali, cabelo da hora. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais coisa para dar aí? Não tem mais nada? Que alguém quer dar relógio, dar celular? Não? Eu gosto das coisas. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Sabe que eu estou preparando uma mensagem para falar no sábado, que é o nosso café com pastores e líderes, né? A gente faz esse café há 18 anos aqui em Itajaí, e agora a gente faz esse café também em Campinas, em Brasília. Tem mais de 20 edições desse café pelo Brasil. Nossa equipe está viajando em Londres, em Canadá, por aí tudo. E começou aqui em Itajaí uma reunião na mesa com pastores. E foi uma loucura o que Deus fez a partir dali. Eu estava preparando a mensagem para pregar no sábado, mas eu cheguei aqui, eu disse: Deus, mas é uma congregação, né? Uma igreja que nasceu há pouco tempo. Se pregar a mensagem que eu quero pregar para os pastores, mas eu vou pregar para vocês. Aí depois vocês se viram aí, tá bom? Depois vocês vão diluindo, bota mais água, né? Vai diluindo. Glória a Deus. Que nem lá em casa. Lá em casa, quando nós éramos menina, a mãe picava as salsichas para render, não era assim? Você olhava aquela panela, era um monte de coisa, mas nada, era tudo salsicha picada, mas rendia. E aí por isso que eu sentei ali, fiquei sentado e escrevendo algumas coisas, porque é uma mensagem que eu estou preparando ela para pregar no sábado. Mas hoje eu senti vontade de compartilhar um pouco com vocês sobre isso, irmão, sobre essa desaceleração. Não sei se eu posso usar essa palavra, se ela existe. Se ela não existe, nós criamos ela agora. Eu vejo que com a pandemia Deus desacelerou o mundo, mas parece que pós-pandemia todo mundo voltou a acelerar de novo, não é? Deus está fazendo algo, está chamando a atenção do mundo para si, né? Ah, pastor, vai estar ficando pior. Meu irmão, o sujo vai se sujar mais. O sujo vai se sujar mais. Você não espera mudança de cenário, porque não vai mudar. O limpo vai se limpar mais. Mas há um tempo atrás Deus falou comigo sobre andar mais devagar e chegar mais depressa, sobre fazer coisas pequenas que movimentariam as coisas grandes. E tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, e a gente precisa entender, que a pandemia não pegou Deus de surpresa, né? Tem até uma oração que a gente faz, diz assim: Deus toma o controle de tudo, como se Deus tivesse perdido o controle de alguma coisa. Deus não perdeu o controle de nada, meu irmão. Ele tem tudo sob controle. Todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Tudo está debaixo das suas mãos. Deus não perdeu o controle de nada. Então acho que não faz sentido a nossa oração: Deus toma o controle, porque Deus nunca perdeu o controle. É que nós muitas vezes não estamos inseridos no cenário de Cristo. A gente vive o cenário do mundo, mas não compreende o cenário de Cristo. Que quando Jesus falou na cruz: está consumado, irmão, está consumado, acabou, amém? O fim já está pronto. O fim já está pronto e ninguém pode mudar o fim. Agora pode não ser o seu fim, mas o fim está pronto. Se você ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vai ver que o fim está pronto. Quando Jesus disse está consumado, está consumado. Por isso eu e você não podemos criar falsas linhas de chegada,
achando que já chegou, que já acabou, que já deu. Não. E tudo que eu vivo aqui no meio tem que justificar o fim. Porque se não justifica o fim, o que eu estou vivendo no meio, então eu posso estar comprometendo o meu fim, não o fim de Cristo. Não o fim das Escrituras. As Escrituras têm um cenário e vai se cumprir. Vai se cumprir, ninguém pode mudar isso. Agora, eu estou inserido nisso ou não? Esse também é o meu cenário ou não? Ou eu estou construindo o meu próprio futuro? Não, irmãos, eu preciso, e por isso eu preciso ouvir a Deus. Porque eu preciso ouvir a Deus para saber o que Deus quer de mim. Então tem muitas coisas na sua vida que vão começar a desordenar. E você pensa que Deus está fazendo uma bagunça. Não, Deus está tirando você muitas vezes da sua ordem e levando você para a ordem do cenário que já está pronto, que Ele criou. Aleluia! Então fique tranquilo. Talvez Deus vai ter que bagunçar a nossa organização. Aquilo que a gente achava que estava organizado vai ser desorganizado por Cristo. E aquilo que a gente achava que estava desorganizado, Deus diz assim: não, você não entendeu. Tem um cenário. Então, irmãos, eu e você temos que aprender a descansar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você tem que aprender a descansar. Descansa. 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 Deus não é pego de surpresa nunca. Agora, descansar é fácil? Claro que não. Se descansar fosse fácil, Deus não tratava descanso como um mandamento. É um dos mandamentos das Escrituras. Por quê? Porque descansar não é fácil. Você sai com a família e diz: eu vou sair para dar uma descansada. Você não descansa. Você desfruta, mas não descansa. Porque descanso não é num dia, é numa pessoa. Alguém disse: eu sou o Senhor do sábado. Alguém disse: vinde vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então você não descansa mais num dia, você descansa em uma pessoa. E descansando numa pessoa, você descansará todos os dias. Aleluia! Glória a Deus. Porque a gente entra num frenesi de trabalho, irmãos. Meu Deus. Porque a gente compra amor pelo serviço. A gente faz algo para se sentir alguém. A gente colocou a nossa identidade naquilo que a gente faz. Por isso que eu sempre peço para os irmãos: me chama de Luiz Hermínio. O meu nome não é apóstolo Luiz Hermínio, é Luiz Hermínio. Porque a minha identidade está em quem eu sou e não no que eu faço. Paulo dizia: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, quando você firma a sua identidade no seu serviço, o dia que o seu serviço não funciona, você perde a sua identidade. Você não sabe quem você é. E o problema é que Deus só dá autoridade na sua identidade, não no seu serviço. Pegou? Eu vou repetir. Deus só dá autoridade na sua identidade, não no seu serviço. Porque a autoridade vem de autor. Tem gente que acha que tendo posição vai ter autoridade. Não é a posição que te dá autoridade, é o autor. Tem muita gente que só tem a posição, mas não tem autoridade. Olha, e depois de autoridade, eu e você ainda precisamos ter autorização. Porque a autoridade até o diabo tem. Ele só não tem a autorização de Deus para fazer. O diabo precisa de uma autorização para exercer a sua autoridade. E só
Quem pode dar para ele autorização é Deus ou o pecado do homem. Então não corra atrás de posição, achando que tendo posição você vai ter autoridade. Quem era o rei do Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Quem era o rei da Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Então não adianta ter posição se não tem autoridade. Pilatos disse para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar, ou para te libertar, ou para te prender, ou para te matar. E Jesus disse: nenhuma autoridade tu teria se o meu Pai não tivesse te dado. Aleluia! Então eu e você precisamos descansar no Senhor, irmãos. Então não é trabalhando para Deus que nós vamos erguer a nossa identidade. Irmão, a pior coisa que você pode ouvir na vida não é: você está demitido, eu quero divórcio, ou eu não quero nada com você. Não. A pior coisa que você pode ouvir na vida é: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos... Mas eu trabalhei para o Senhor, eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu fiz coisas extraordinárias. Ele dizia: eu não vos conheço. Eu trabalhei para o Senhor. Não, você trabalhou para você, não foi para mim. Porque se fosse para mim, você faria o que eu mandava, não o que você faria. Não faria o que você quer, faria o que eu mandava. Então eu e você precisamos aprender a descansar. Eu quero repartir uma palavra com você sobre isso, sobre diminuir o passo para chegar primeiro. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 33. Oh, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Gênesis 33. Gênesis 33 e o versículo de número 12. Então disse Esaú: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, em um só dia todos os rebanhos morrerão. Forçar o rebanho, irmão, você pode matar ele. Vamos lá. Passe o meu senhor diante do seu servo, e eu te seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos teus olhos, meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. A palavra Sucote vem de tenda. E edificou ali uma casa e fez abrigos para seu gado, e por isso chamou aquele lugar de Sucote. Depois que voltou a Padã Arã, Jacó chegou sã e salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Se é a primeira vez que você ouve a palavra o Deus de Israel, porque até aqui você ouvia: sou Deus de Abraão,
Isaac e Jacó. Porque esse encontro foi depois, esse encontro com Esaú foi depois do encontro com Deus. Eu vou falar uma coisa: enquanto nós não tivermos um encontro real com Deus, a gente não vai ter um encontro legal, vamos dizer assim, com os nossos irmãos. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Esaú é aquele cara que chegou cansado do campo, lembra? E vendeu o seu direito de primogenitura. Até porque homens cansados, eles negociam valores. Então Esaú chegou cansado e vendeu o seu direito de primogenitura. Homem cansado não pensa. Eu fui já ministrado muitas vezes por um homem que já está na eternidade, chamado David Robson. Muitas vezes esse homem ministrou na minha vida. E ele dizia uma coisa interessante, que a unção, ela não se manifesta num corpo cansado, mas num corpo preparado. Então Esaú, ele vendeu o seu direito porque estava cansado. A ideia de Deus nunca foi usar homem cansado. E a ideia de Deus nunca foi te dar coisas para te cansar. E às vezes a gente diz, eu estou cansado da obra. Talvez não seja a obra de Deus que você esteja fazendo, seja a sua obra. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu não sei quanto a você, eu tenho 55 anos. Claro, a gente cansa. A gente foi para João Pessoa na terça-feira passada, né? A gente viajou, pegou um voo em Navegantes, 8 da noite, chegamos em João Pessoa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã também, eu sentado na mesa do pastor, e ele queria que a gente comesse pizza, 4 horas da manhã, né? E aí ficamos ali, foi intenso, porque a gente pregou bastante vezes ali, ministramos, e aí pregamos sábado de manhã, sábado à noite, e do culto fomos tomar um banho, e pegamos as malas, fomos para o aeroporto, pegamos o voo às 3 da manhã, às 3 da manhã, em João Pessoa, chegamos em Navegantes, 9h15 da manhã, fui para casa, cheguei em casa, aí me lembrei que o Samuel tinha um jogo, e eu fui levar ele no jogo, e fiquei até 6 horas da tarde, e aí eu gazeei o culto da noite, liguei para o pastor Jacques, prega hoje, prega. Cheguei em casa, eu queria dormir, eu não conseguia, do corpo cansado. O meu corpo estava cansado, a minha mente estava cansada, mas a gente estava assim, satisfeito. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 11 em diante, que Jesus viria o trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito. Irmão, então Deus não te deu um trabalho para te matar, para te cansar. Deus te deu um trabalho para se divertir. Tem pastor que pensa que Deus deu uma igreja para ele para matar ele. Ele acha que a igreja é inimiga dele, que a igreja vai fazer ele perder a família, perder dinheiro, perder saúde. Não, irmão, se a igreja está fazendo isso com você, então não foi a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, eu não sei, eu me divirto na igreja, eu sou feliz fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu acho que sou feliz. A minha esposa, eu acho que ela é feliz também, não é, amor? Dá uma risada que essa é uma boa hora para você rir. Meus filhos, vocês estão tristes com a igreja? Então, todo mundo vive bem na igreja. Então, irmão, a obra do Senhor é uma bênção. Tem coisas que só milionário e missionário vive, mais ninguém. Verdade, se eu não fosse missionário, eu não poderia ir em mais de 50 países pregar o evangelho. E nos 4 cantos da terra, ver coisas como eu vi. Nós já tivemos em lugares lindos do mundo. E se eu não fosse missionário, eu teria que ser milionário para viver isso. Então como é que eu vou reclamar de uma coisa que eu orei para acontecer? Ah, mas a obra de Deus, tem gente que é a obra de Deus, né, irmão? Sabe como é que é a luta? Irmão, então para tudo, vai trabalhar. Vai fazer outra coisa. Porque a obra de Deus é bênção demais servir a Cristo. É bênção demais servir a Cristo. Então, e a gente precisa entender que o Reuel até falou essa palavra. A vida não é um aplicativo que você clica lá e resolve seus problemas. A vida tem um processo. Tem um processo que precisa ser aplicado nas nossas vidas. Então, Jacó e Esaú nasceram do ventre de Rebeca, e havia uma promessa sobre os dois, que o maior serviria o menor. Rebeca sabia disso, né? E aí você conhece a história. Jacó trabalhou, aí saiu dali, enganou o pai, aí
Quando você engana o pai, você para na casa de um pai enganador. Por isso que ele foi parar na casa de Labão. Toda vez que você engana o pai, no caminho você acha o seu. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Aí ele trabalhou lá. Labão tinha 2 filhas. Você conhece a história? A Bíblia diz que Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia, né? Quando Deus fala de Raquel, ele diz que Raquel ela era robusta. Era uma palavra que Deus usou para dizer que Raquel era linda. E para não chamar Lia de feia, Deus diz que ela tinha um semblante caído, né? E se eu fosse as irmãs, levantava o semblante agora. Isso. Deus não chama Lia de feia. Ele diz, Raquel era robusta, Lia, porém, tinha um semblante caído. Então, quando alguém olhar para você, você está com o semblante caído, está chamando você de feio, porque isso é bíblico. Só que quando Deus percebeu que Lia, ela era desprezada, Deus abriu a madre de Lia, não abriu a madre de Raquel. Ou seja, aquela feinha começou a gerar. Ela gerou Judá, gerou Rúben, gerou a tribo de Levi, a descendência de Jesus, gerou a tribo de Issacar, gerou homens importantes, filhos de Jacó. E Raquel passava uma luta para gerar. No capítulo 30 de Gênesis, ela diz assim para Jacó: me dá filho, senão eu morro, porque eu não suporto mais ver minha irmã tendo filho e eu não. E aí ela morre gerando. Por que ela morre gerando? Porque ela queria filho para competir com a sua irmã. E a mulher na Bíblia representa a igreja. Toda igreja que quer gerar para competir com a outra, ela morre enquanto gera. Nós somos companheiros e não competidores, irmãos. Amém? Nós celebramos. O teu dia vai chegar. Enquanto você não está dando o seu fruto, celebre com quem está dando. Se você não está dando fruto ainda, fica tranquilo. Se você está plantado no lugar certo, nas correntes das águas, se você está debaixo da mão do Senhor, descansa o teu coração. Deus vai te dar o fruto na estação própria. Mas enquanto você não dá fruto, celebre com quem já está dando, com quem está no seu tempo. Estou contando a história aqui, né, para a gente chegar nesse texto. E Jacó trabalhou 7 anos por Lia, por Raquel. Labão enganou ele, colocou uma filha no lugar da outra. Jacó acorda, está lá a Lia deitada com ele. E aí ele tem que trabalhar mais 7 por Raquel. 14 anos na casa de Labão. Labão nunca prosperou, ou melhor, Jacó nunca prosperou na casa de Labão, porque Labão não era pai, era chefe. E o chefe não te dá destino, te dá salário, mas não te dá mais nada. Por isso Labão aumentou o salário de Jacó por 10 vezes, mas Jacó nunca prosperou na casa de Labão. Então não é só você estar debaixo da bênção de Deus, você tem que estar plantado no lugar certo. Um dia Jacó entendeu que ele tinha uma promessa, e tinha mesmo, porque o texto que foi aberto aqui hoje para fazer a oferta, quando o pastor Beto estava falando, ele usou Jacó quando deitou no travesseiro de pedra, e quando acorda, Jacó fez um voto com Deus antes de chegar na casa de Labão. Na casa de Labão, Jacó lembra desse voto e diz para Labão: eu não quero mais teu salário, eu vou fazer o que Deus me mandou. Me dá essas ovelhas aí que ninguém quer. Me dá essas ovelhas salpicadas, malhadas, manchadas, que não servem nem para o sacrifício. Dá que eu vou cuidar delas. E Jacó abriu as 3 varas, álamo, plátano e aveleira, botou diante do ribeiro, e as ovelhas coabitavam e se multiplicavam ali diante do ribeiro. E aí Jacó sai da casa de Labão. Sai da casa de Labão, leva as suas riquezas, que já eram 3 vezes mais do que Labão. Só que Raquel, ela pega os ídolos do seu pai. E Labão vai atrás no caminho para encontrar Jacó, e diz: alguém pegou meus ídolos. E Jacó libera uma sentença, ele diz assim: morra aquele que pegou os seus ídolos. E você vai perceber que logo em seguida na história, Raquel morre gerando, porque quem estava com os ídolos era ela.
para você ver o poder de uma palavra liberada. Então libere boas palavras sobre os seus filhos, abençoe sua casa, independente se eles adoram outro Deus, independente se há idolatria envolvida, independente se há imoralidade envolvida, independente se há qualquer falcatrua envolvida, sempre libere palavras de bênção. Eu vendia drogas na frente da casa do meu avô, que era crente. Eu nunca vi o meu avô me xingar. O meu avô acordava, eu estava lá na rua, ele chamava para tomar café e dizia assim: meu Deus, que vida miserável essa sua, hein? Você tem que converter, Luiz. E aí estava lá na casa dele, eles faziam o culto de manhã, ele e a minha avó tomavam café, eu ouvia os cultos, eu estava desviado, chorava que me acabava. E ele botava a mão na cabeça da gente: oh Deus, abençoa meu neto, salva ele, usa ele para a tua obra. E eu vendendo cocaína na esquina da casa do meu avô. Mas eu nunca vi aquele cara e a minha avó profetizar maldição sobre as nossas gerações. Ele não tinha muito entendimento, lia pouco, sabia pouco, mas tinha palavras, as palavras dele ecoaram. E hoje eu e meus irmãos somos 3 pastores. Na mesma cidade que a gente foi bandido, o Brasil vai lá nos ouvir. Então Deus tem os seus meios e não, cuidado com as palavras. Agora chegou o dia do encontro, porque quando Jacó sai da casa do seu pai Isaac, ele sai, o irmão queria matar ele, porque ele roubou o lugar do irmão, forçado pela mãe, né? E a mãe diz: vai lá, bota esse pelo no braço, teu pai vai pensar que é o teu irmão. E a Rebeca não precisava fazer isso, porque já havia uma promessa sobre Jacó, que o maior serviria o menor. Até porque o maior era o primogênito, ganhava porção dobrada, ele ia servir o menor mesmo. E aí chega no encontro, mas antes de chegar no encontro, Jacó vai no Val de Jaboque, passa toda a sua família, e ele sozinho luta com Deus e vence. Interessante que lá Jacó lutou com Deus e venceu, mas quem sai mancando é ele. Deus não saiu mancando. Você nunca vai vencer a Deus. Cada encontro que você tiver com Deus, você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele, querido. Sempre Deus vai dar algo dele para você e você vai perder algo seu para ele. E Jacó já tinha esposa, já tinha filhos, já tinha riqueza, mas ele segurou o anjo e não deixou subir. E ele só pediu uma coisa: eu não vou deixar você subir enquanto você não me abençoar. Você entendeu o que é bênção? Ele já tinha tudo que um homem daquela época poderia ter, mas ele disse: me abençoa. Ou seja, não adianta eu ter tudo isso aqui se eu não tiver a bênção de Deus. E o anjo abençoou e disse: tu não és mais Jacó, agora tu és Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. E dali Jacó volta mancando do encontro, porque toda vez que Deus te toca, ele muda o seu caminhar. Você nunca vai mais andar do mesmo jeito. O encontro real com Deus, a gente nunca vai mais andar do mesmo jeito, irmão. A gente vai sair do encontro mancando. Então todo mundo que teve um encontro genuíno com Deus vai mudar o caminhar. Eu não falei mudar de igreja, não falei mudar de religião, eu falei mudar de caminhar. Vai mudar a sua forma de vida, o seu comportamento vai mudar. Deus vai tocar na sua estrutura, Deus vai tocar na sua moral, vai tocar no seu caráter, vai tocar na sua mente, vai tocar em toda a sua estrutura emocional. E agora Jacó tem um problema sério para resolver. Ele tem que se encontrar com o irmão que ele enganou. E ele não é bobinho, não é nada, ele manda presente na frente. Ele manda presente na frente, o irmão recebe o presente, ele manda mais presente. Quando ele encontra Esaú, ele se joga no chão e chora, os dois choram, se abraçam, se amam e se perdoam. Uau! Concerto, glória a Deus. E aí, Esaú, é daqui por diante que eu começo. E daqui Esaú olha para Jacó e diz: vamos comigo. Eu estou com o exército aqui, o meu exército de homens guerreiros, corajosos.
E Jacó não tinha um exército de homens guerreiros e corajosos. Ele tinha uma palavra de Deus: eu vou te levar e vou te trazer de volta, e a terra que tu estás eu te darei por herança. E Jacó fez um voto com Deus: se tu fores comigo, me abençoares, e em paz eu voltar à casa dos meus pais, me deres pão para comer e roupa para vestir. Perceba que ele não pediu nada extraordinário, ele só pediu o básico. Porque o que cansa você é lutar pelo extraordinário, não é pelo básico. E aí, se tu me deres isso, eu te darei o dízimo de tudo. E Deus foi e abençoou Jacó, você conhece a história. E naquele dia do encontro, Jacó diz assim, Esaú diz assim: vamos comigo, deixa eu ir na tua frente, eu tenho os guerreiros aqui, a gente vai, meu Deus, agora que a gente está de bem, não estamos mais de mal, a gente vai arrebentar, vamos estar junto. Jacó fica ali numa decisão, ele olha para a família, olha para os guerreiros do irmão, ou seja, o irmão tem um exército maior do que o dele, mas ele tinha uma coisa que o irmão não tinha mais: a bênção de Deus. Deus mudou o nome dele, Deus tocou na casa dele, tocou na vida dele, na promessa dele. E ele diz assim: eu não posso, porque os meus gados, né, os meus rebanhos, se eu forçar os rebanhos, eu vou matar eles. E eu tenho os meus meninos, os meninos são tenros. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que decidir se você anda como um guerreiro ou anda no passo da sua casa. Porque Esaú andava muito mais rápido, caminhava muito mais rápido, tanto é que ele morou nas montanhas de Seir. E Jacó ficou na terra de Canaã, em Siquém. Então, se você olhar para o exército de Esaú, era muito maior do que o exército, do que a casa de Jacó. Eles tinham mais força, eles tinham mais guerreiros, eles habitaram em lugares mais altos, andavam mais rápido, mas Esaú nunca chegou em lugar nenhum. Jacó não, Jacó fazia parte do projeto de Deus para o futuro de Israel. E até hoje, você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus de Esaú. Se você lê Malaquias, então você se assusta, porque Deus diz: eu amo Jacó e odeio Esaú. Cabe na sua cabeça Deus odiar alguém? Mas Deus fala: eu odeio Esaú, porque Esaú, embora caminhava rápido, embora fazia as coisas, Esaú não tinha juízo, vendia seu direito de primogenitura, desonrava seus pais, fazia as coisas por pirraça. Tem gente que faz coisa por pirraça, irmãos. E nesse encontro aqui, ele disse: eu não posso andar no seu passo, eu tenho que andar no passo da minha família. Irmãos, muitos de nós que estamos servindo a Cristo, né, ainda mais em Joinville, que é uma terra industrial, uma cidade conhecida no mundo, com as grandes indústrias, as grandes empresas, né? O nosso estado tem crescido muito. Estava estudando o crescimento do Brasil, das 10 cidades com maior rentabilidade imobiliária do Brasil, 4 são em Santa Catarina. Então a nossa região tem crescido muito, né? Mas nós precisamos desacelerar para entender o que Deus quer da gente. Porque a Bíblia é clara, e eu volto a repetir: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você enriquecer, né? O homem enriquece, ele trabalha, perde a saúde para ganhar o dinheiro. Depois ele gasta todo o dinheiro para ter a saúde de volta. Nós precisamos desacelerar. Desacelerar não é parar. Nós precisamos fazer coisas pequenas que movimentam as coisas grandes. Amém? Nós precisamos desacelerar. Talvez você já andou no passo de guerreiro, mas se você quer preservar a sua descendência, domingo, irmãos, eu sou pastor de um ministério, você conhece, que está em 27 nações, tem mais de 800 igrejas espalhadas pelo mundo que tem aliança conosco. Um ministério com muita gente trabalhando e funcionando. Domingo eu cheguei de viagem, eu troquei o culto da noite pelo futebol do meu filho. Pô, ainda perderam ainda para ajudar.
E estava chovendo ainda, me molhei todo. E eu com sono, fazia 24 horas que eu não dormia. Eu não estou falando para você achar que eu sou o cara que faz tudo certo. Não, mas tem algumas coisas que tem pesado no meu coração. Porque eu não quero gastar a minha vida. Porque o que sobra com a gente é a sua casa. O dia que você estiver num leito de morte, porque você vai estar, viu? Quem vai estar ali do lado são a sua família, são os seus filhos, são os seus netos. E nós muitas vezes perdemos a casa, perdemos a família, perdemos tudo, por causa da cobiça, da ambição, por causa desse frenesi gospel, vamos dizer assim, não é? Eu já quis ser o pastor da maior igreja do Brasil. Eu já quis ser o pregador mais conhecido da terra. Eu já quis ser o homem dos milagres. Uma vez eu fui pregar na Argentina, o cara botou um foco de luz, assim, aqueles canhão de luz, sabe, de circo. Ele botou assim: "Ministro, está acá com nós, Luiz Hermínio." E o tambor. Blá, 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 blá. "O homem que tem o raio-x nos seus olhos." Eu digo: "É eu, Jesus. Eu tenho raio-x nos olhos, Jesus. Ele vai profetizar, ele vai revelar, ele vai curar os enfermos." E foi me dando um temor. Eu digo: "Cara, eu não vou fazer nada disso, eu vou." Ele me vendeu no púlpito como um produto. Direto de Brasil. Irmão, eu tinha 35, 36 anos, lá em Mendonça, na Argentina. Eu digo: "Meu Deus, eu estou morto. Porque se eu não curar aqui hoje, se eu não revelar, sabe? Não permita que a expectativa das pessoas ditem o ritmo da missão de Deus na sua vida. Não permita que a expectativa das pessoas ditem o ritmo da missão de Deus na sua vida. Deus tem um ritmo para você, tem uma sintonia para você. Mas eu já quis, irmãos. Eu já quis ser o pastor da maior igreja do Brasil, ser o maior pregador da terra. Eu já quis escrever best-seller. Eu já quis. Eu já estive com grandes homens de Deus do mundo. Mas eu confesso para você, de uns anos para cá, Deus furou meu balãozinho. Deus pegou um alfinetezinho e fez assim, ó. E eu vou falar uma coisa para você: quanto menos eu quero agora, parece que vem mais. Parece que Deus só dá as coisas quando a gente não quer mais. A gente ora por uma coisa, a gente desisto. Aí Deus diz: agora eu vou dar. É verdade. Eu orava para viajar o mundo pregando o evangelho. Quando eu não quis ir mais, Deus me levou. Irmãos, eu não faço nada para a igreja crescer diante de Deus. Eu não prometo nada que Deus não quer fazer. Eu não vendo língua de sogra para ninguém. Não tem pano ungido, água ungida, beijo ungido, soco ungido. Não tem nada ungido. É só a pregação do evangelho. E não para de crescer. É uma loucura. É uma loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou falando isso para você? Porque alguns de vocês têm que desacelerar. Quem acelera demais tem que frear demais também. Deus tem uma forma de lidar com você, cara, que é incrível como Deus faz. E eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando. Deus acelerou o mundo. Depois você entra na internet e ouve as nossas mensagens de 2017, 2018, 2019, comecinho de 2020. Ouça essas mensagens da internet. A gente está por 4, 5 anos dizendo a mesma coisa. Deus vai parar o mundo. Deus vai parar a gente. Deus vai nos parar. Mas eu não achei que era isso. Claro que não. E Deus nos parou realmente. Irmão, no ano de 2019 eu preguei 503 vezes. Eu preguei em 503 cultos num ano que tem 365 dias. Eu estava delirando, eu acordava no meio da noite orando em línguas. Sentava na cama, checa, e dormia de novo.
Eu estava pilhado, eu levava o iPad para o banheiro, para o vaso sanitário. Eu sentava no vaso com o iPad escrevendo mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, desacelera, meu irmão. Você tem que gastar tempo com Deus. Você não precisa mudar de atividade, você precisa mudar de prioridade. Quando você for homem e uma mulher de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na sua vida. Paulo disse: uma coisa eu faço, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Eu não digo que eu já tenho alcançado, ele diz, mas uma coisa eu faço, uma coisa. O Senhor fala com Marta, na casa de Marta, de Maria e Lázaro, em Betânia. Ele diz: Marta, você está ocupada, você está distraída com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O salmista Davi diz no Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Veja bem, contemplar e aprender. Irmão, tudo que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus o que é que Ele criou primeiro? O céu é prioridade. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Se Davi está dizendo que contemplar vem antes de aprender, eu não posso aprender sem contemplar. Porque se você ler as Escrituras e tentar aprender sobre Deus sem contemplar a sua presença, você vai ficar um crente chato demais, xaropão. Vai ser um absurdo te ouvir. Você vai ficar chato demais. Você vai querer enfiar o evangelho de boca abaixo a todo mundo. Você vai ficar argumentador. Você quer tudo. Você não pergunta para aprender, você pergunta para discutir, para brigar. Porque toda pessoa que estuda Deus, agora pode-se estudar Deus? Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Se eu contemplo, eu vou ter interesse de aprender. Agora, se eu só quero aprender e não contemplo, você não pode estudar a anatomia de Deus, meu amigo. O Senhor é indomável. O Senhor Ele não leu os nossos livros de teologia para se comportar do jeito que a gente acha que Ele deve se comportar. E aí a religião, ela vai se formando e ela vai criando em nós preconceitos quanto às pessoas que não comungam da mesma fé que a gente. Aí sabe o que a gente acha? Que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus agora é evangélico. Deus não ama a igreja evangélica, irmão. Deus ama toda a terra. Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deus ama tudo. Não tem um palmo de terra desse planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa nessa terra que Deus não queira transformar. Aquela pessoa que você não gosta dela, é essa que você está lembrando dela agora. Lembrou dela? Lembrou. Deus quer salvar ela também. E se você e eu tivéssemos o amor de Deus, Deus queria usar a gente para salvar ela, mas a gente não gosta dela. O nome salta, não salta, gente? Vem o nome dela na cabeça, não vem? É ela mesmo, infeliz. Essa pessoa é infeliz, aleluia. Escreve o nome, não escreve. Escreve o nome dela na sua Bíblia. Aquela que te traiu, aquela que te enganou, aquela que por causa dela você faliu, aquela que por causa dela você perdeu o seu lar, aquela que por causa dela você perdeu alguém da sua família, aquela que te fez mal. Fica pesado, você vê? Que o ambiente pesa.
Eu preciso entender o que é evangelho, querido. É muito mais do que lindas canções. É muito mais do que pregações que, ai, que palavra abençoada, estou até aliviado. Eu não vim aqui te aliviar. Eu vim aqui de acabar com a tua vida. Eu vim aqui deixar você em crise, que você não durma nessa noite, que você sonhe comigo nessa noite. Sonhe comigo com uma marreta na mão, dando assim na sua casa. Glória a Deus. Porque o evangelho que não confronta a mente não revela o coração. O evangelho precisa confrontar a nossa mente para revelar os nossos sentimentos e para saber se realmente nós estamos com Cristo. O evangelho é isso, meu irmão. O evangelho tem que me chocar. O evangelho tem que me chocar. Eu fui um cara criado sem pai, e eu fui amar meu pai e eu já era pastor. E eu já pregava o evangelho. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos, hoje ele é nosso amigo. Meu dos meus irmãos. Mas eu fui descobrir que eu não amava o meu pai, eu já era pastor. Eu fazia planos para pregar no velório dele. Eu ia usar ele como exemplo de pessoas que fazem coisas ruins. Até o dia que 2002 faz isso, faz 20 anos. Eu já era crente, não, já era pastor. Eu já era pregador do evangelho. E eu ainda era um doente emocional. Com uma Bíblia na mão, com o microfone na mão, botando a mão na cabeça das pessoas e doente. Achando que eu estava curado. Porque as pessoas aplaudiam quando eu falava. Elas diziam, uau, que palavra, que unção. E o ungido aqui, com raiva do pai. Até um dia que eu fui curado. Deus usou um casal para ministrar na minha vida e me curou. Você está me entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Diminui o passo, cara. Você não é a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolachinha do pacote. Fique tranquilo. Você não vai perder nada, diminui o passo. Deus vai te usar, mas você precisa diminuir o passo. Não deixa de andar no passo dos seus para andar no passo dos outros. Não deixe de andar no passo da sua casa para andar no passo da expectativa das pessoas. Eu tenho muitos amigos no evangelho, irmãos, muitos. Muita gente famosa que se perdeu no caminho por excesso. Excesso. Sabe o que o excesso faz? Ele rouba o fio do corte. Sabe quando você vai amolar uma faca, um machado? Você tem que tirar o excesso para afiar o fio do corte, não é assim? E se a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, eu acho que é o versículo 10, se o machado não tiver bom corte, tem que pôr mais força. Por isso tem muita gente cansada, porque está trabalhando na sua força, no evangelho, nos seus negócios, não colocou Jesus como sócio, não colocou Jesus no seu casamento, só comprou 2 alianças, uma para ele, uma para a esposa, mas não comprou uma para Jesus. Não colocou Jesus nos projetos, não colocou Jesus, eu sou o bom, eu sou o melhor. Não, querida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque só o Senhor é que dá aos seus amados o sono. A Bíblia é tão linda que ela diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. E a gente quer tirar alguma coisa da mão de Deus nesse frenesi que tem cansado a igreja. Muita coisa, muito trabalho. Eu estava falando com a minha esposa essa semana sobre a nossa movimentação. Uma igreja grande tem muita movimentação com homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Missões, é coisa arada, é jeito arada. Então todo mundo quer 10 minutos da gente, todo mundo diz assim, pastor, quando o senhor não estiver fazendo nada, eu queria conversar com o senhor. Quando eu não estiver fazendo nada, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sem fazer nada, porque eu também gosto de não fazer nada. Não, mas o senhor é pastor, o senhor tem que... Eu não trabalho para a igreja, irmãos. Eu sirvo a Cristo. Não entre nesse frenesi.
Não entre. Fica tranquilo. Irmãos, até eu tenho 55, a Iraci tem 54. Eu tinha 48 para 49, a Iraci tinha 48. Nós não tínhamos nada no nosso nome, né, amor? Nada. Eu nunca tive um carro no meu nome. Eu não tinha. Deus não permitiu. Quando eu fiz 49 anos, Deus falou assim: eu vou te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. A Iraci aprendeu a dirigir com 49 anos. E ninguém morreu. Nós estamos vivos. Não, ninguém morreu, não é do... Meu Deus, que expressão ruim, né, amor? Não, amor, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que ninguém morreu. Amor, eu quis dizer... Não, querida, dá um beijo aqui. Eu quis dizer que ninguém morreu. Tu entendeu, né, Cris? Toca aí, tu entendeu, né, mano? Aleluia. Eu quis dizer que ninguém morreu porque nós andávamos a pé, andávamos no carro dos outros, né? Você não dirigia, glória a Deus. Aleluia. Eu tinha 49, ele assim tinha 48. A gente não tinha nada nosso. Nunca tivemos. Por quê? Porque Deus não queria nos dar. Deus dava uma coisa e dizia, dá para alguém. E a gente dava. O ministério cresceu. 53 automóveis a gente ganhou de oferta. Eu andava, depois dava para alguém me dava outro. Usava um relógio, daqui a pouco dava, daqui a pouco alguém dava outro. Quando eu fiz 49 anos, o Senhor disse, eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. Irmãos, faz 6 anos isso. Em 6 anos a gente prosperou mais do que em 49. Porque estamos debaixo de uma palavra. Nunca usamos dinheiro da igreja para nós. Deus dava, as pessoas traziam na nossa porta e diziam, isso aqui é para você. Eu nunca tive um salário fixo. Alguém me dizia, você tem que fazer um salário. Eu dizia, eu não quero, deixa eu livre. Eu tenho 30 livros escritos, 5 são best-seller. Livro sustenta pessoas comigo no ministério. Eu nunca fui no lugar por dinheiro. Nunca botei dinheiro na frente para pregar o evangelho para ninguém. Nunca uma igreja disse, o Luiz cobrou para vir aqui, porque eu nunca fiz isso. E nunca vou fazer. Nunca ninguém recebeu uma ligação de Luiz Hermínio para dizer, ei, você pode me dar alguma coisa? Ou Deus mandou você me dar? Ainda pior ainda quando põe Deus no meio. Nunca ninguém recebeu uma ligação dizendo, vem congregar aqui comigo, eu vou te usar aqui, Deus vai... Nunca! Apenas eu sentei na beira do ribeiro, abri as varas e deixei ali, as ovelhas vêm e multiplicam. Em 6 anos, Deus nos prosperou mais do que em 49. O que eu quero dizer isso para você? Espere uma palavra. Não saia por aí dando martelada em tudo, e entrando em toda porta que abre, achando que é Deus quem está fazendo. Não faz. Espera. Vai acontecer, irmãos. Deus só precisa de um segundo para te abençoar. Deus mudou a vida de Jacó, transformou a vida dele, porque Jacó ouviu uma palavra. Enquanto ele dependia de Labão nunca deu nada para Jacó. Só dava salário, mas ele não conseguia prosperar. Irmãos, eu ainda sou o maior mantenedor do Ministério Mevan de Itajaí. Por quê? Porque os meus materiais, as ofertas que eu ganho fora, as coisas que as pessoas me chamam para fazer, nossos livros vendem milhares de reais todos os meses, fica tudo no ministério, eu não uso para mim. Eu não dou conta de gastar. Eu não preciso. Ah, mas a fama. Ah, mas o dinheiro, irmão, eu vou te falar, a fama não desvia você, se você tem uma causa para ela. O dinheiro não desvia você se você tem uma causa para ele. O sucesso não desvia você se você tem uma causa para ele. Ah, mas aquele cara lá, depois que enriqueceu, ele desviou. Não, irmão, o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela quem a pessoa sempre foi. Ele potencializa você. A fama potencializa você. Se o cara é bom com dinheiro, ele vai ficar melhor, porque ele vai ajudar mais gente.
Se o cara é bom, se senta ele numa cadeira de autoridade, dá para ele uma caneta de autoridade, meu Deus, ele vai abençoar muito mais gente. Mas se ele é mau, pelo amor de Deus, não põe ele lá não. Por quê? Porque ele vai usar a autoridade para ferir pessoas, para machucar pessoas, para denegrir pessoas. Por isso que é conhecer uma pessoa, você conhece esse ditado popular: dá poder para ela, ou então tira o poder que ela tinha. Quer conhecer alguém? Dá poder. Então dinheiro, poder, fama não desvia você, só potencializa quem você sempre foi. O seu rebanho ainda é a sua família. O seu maior investimento ainda é a sua família, não é o Bitcoin. O seu maior investimento são seus filhos. Mas eu comprei uma bicicleta para ele. Não adianta você comprar uma bicicleta para ele. Você tem que comprar uma para você e uma para ele. Dar um presente para o filho para justificar a ausência não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Você está me entendendo? Filhos não querem presentes, eles querem presença. Não substitua a presença pelo presente. E muitas vezes a gente espera isso de Deus, a gente quer presente, e Deus que diz: eu quero te dar presença. Mas a gente vai para a igreja fazer campanha pelos presentes e não pela presença. A presença ainda é maior do que o presente, meu irmão, muito maior. Então o meu conselho para você hoje é: invista na sua casa, invista tempo, invista, celebre, jante junto, coma junto, nem que seja um prensadão na esquina. Já comeu um prensadão, irmão? Só de falar me deu até um negócio que é violento. Não, é forte. Então, como é que Jacó vai pegar toda a sua família e colocar para caminhar num passo que eles não iam conseguir? Ele disse: eu não posso, eu vou ter que diminuir o passo por causa da minha casa. Eu preciso caminhar no passo dos meus filhos. Os meninos são tenros, o rebanho ainda é novo. Eu preciso caminhar no passo da minha casa. Então, deixa eu te falar uma coisa: se você tiver que diminuir o passo por causa da sua casa, faça isso. Hoje nós vivemos numa época, irmãos, eu sou da época que o pai trabalhava e a mãe estava em casa, né? Então o pai chegava, a gente fazia baderna em casa, a palavra mágica: quando teu pai chegar, meu irmão, era uma luta. O pai, a gente agradava a mãe o dia inteiro para ela não falar para o pai. Aí o pai chegava: tudo bem? Ela dizia: tudo bem. Os meninos: estão benção. Os meninos não fizeram nada, está tudo bem. A mãe: valeu. No outro dia começava toda a chantagem de novo. Mas o mundo cresceu e a gente precisa de mais. Hoje às vezes só o homem trabalhando não dá conta da casa. A mulher precisa ajudar. Nós temos tudo dois: é 2 carros, é 2 casas, é 2 telefones, é tudo 2. Tomara que não tenha 2 camas também, que daí começa a estreitar. Porque a gente tem tudo 2. A gente foi sem querer, por causa das coisas que a gente precisa delas, a gente foi se separando. E a gente não desfruta mais, irmãos. Deixa eu ser óbvio aqui. A gente tem mais prosperidade. Hoje a gente tem a casa que mora, tem a casa da praia, tem a casa do campo, a gente tem o dinheiro para as férias, tem... Puxa, está muito legal. Antes a gente sentava todo mundo na sala para assistir a mesma coisa. Hoje cada um tem a sua televisão no seu quarto e cada um assiste o que quer no seu quarto. A gente brigava antes, então combinava para assistir o Pica-Pau, o outro tinha que assistir o Pernalonga. Então hoje você assistiu o Pica-Pau, eu não assisti. Não, agora a mãe dizia: não, agora ele vai assistir o Pernalonga porque você já assistiu o Pica-Pau antes. Não é verdade? Eu não era assim, irmãos.
Pastor, se o pastor quer que volte aquela vida? Não, eu quero que volte a mesma simplicidade. Porque a ousadia não precisa nos roubar daquele lugar. A riqueza não precisa nos roubar da humildade, da simplicidade. Não precisamos diminuir o passo para nos sentir humilde. A gente precisa diminuir o passo para poder viver mais. Viver mais, irmãos. Sabe, o remédio mais vendido de 2017 até 2022 é o Rivotril, que é para inibir as emoções. Porque as nossas emoções estão à flor da pele. A gente quer que alguém ponha a mão na cabeça da gente, mas a gente não passa mais meia hora com Deus por dia. A gente não põe mais um louvor e se joga no chão e conta todos os pecados para Deus. Conta todas as coisas que a gente fez, para onde a gente olhou, o que a gente disse. Aquele cara que fechou a gente no trânsito. Irmão, por que os caras insistem em andar na esquerda? Tem 2 ruas. Anda na direita, cara. Você quer andar 30 quilômetros, anda na direita. Mas ele anda na esquerda. E a gente está com pressa atrás. O cara está procurando casa para alugar. Eu não sei quanto a você, eu fico... Eu ponho a cabeça e falo, está procurando casa para alugar. A gente não se diverte mais, irmão. Verdade. Antes a gente ia comer na casa da sogra, do pai, e cada um levava uma coisa para comer. Era ou não era assim? Né? Esses dias o meu irmão pregou lá na igreja e nos fez chorar com tudo isso. O Liz. E ele nos arremeteu lá atrás, quando a nossa avó, a gente ia comer na casa da avó, e a avó fazia maionese, mas tinha um tio que não comia cebola na maionese. Então a maionezinha dele era separada. Quando fazia galinha velha, ninguém tocava no pescoço e no pé, porque era do meu pai. Porque ele roía aqueles pescoços, irmão, parecia que você estava numa aula de anatomia. Família. Estava todo mundo junto. Todo mundo junto. Hoje a gente ficou grande demais, ficou muito grande. A gente precisa voltar a andar no passo da casa. Vamos crescer, vamos ficar grande, vamos viajar o mundo. Eu não sou um cara acomodado, não. Eu quero ver Deus fazer as coisas. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu quero ver Deus fazer as coisas. Eu quero mais. Eu sei que tem mais. Só que eu quero mais de Deus. Eu não vou arrombar nenhuma porta que não foi aberta. Eu não vou derrubar nenhuma parede que foi Deus que levantou. E eu também não vou edificar nada que Deus já derrubou. Sabe quando Sansão matou um leão e depois na volta ele parou para comer o mel que tinha dentro daquele leão que ele matou? O meu recado para você nessa noite é: não coma mel de leão que você já matou. Não volte para comer doçura em lugar que você já venceu. Não volte, não revire aquilo. Fique ali. Sofra, mas não volte. Você já venceu esse leão, não coma mais mel dele. Não coma. Não ande em zona de perigo. Meu recado para você nessa noite: não ande. Mas eu sou um guerreiro, ok. Às vezes Deus não precisa de um guerreiro. Ele só precisa de um filho confiável. E de um filho que confie nele também. Então eu sei que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Muito. Muito para fazer. E eu vivo me discipulando. Por quê? Porque eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando. Verdade? Eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando. Eu sou um cara extremamente organizado com as minhas coisas. Então eu atribulo todo mundo que está ao meu redor. Por causa da minha... Eu acho que é toque. Eu acho que eu tenho um pouco de toque. Não é nem toque, é um soco. É um soco. Não é toque. Fico tudo apavorado quando eu chego. Porque eu tenho um pouco de... Eu chego, quem mexeu no quadro?
Quem tirou? É assim. Eu sou assim. Eu tenho que estar me policiando direto, para não ficar um cara chato para os meus filhos, um cara chato para minhas netas. As minhas netas às vezes vão lá no escritório, no meu escritório, tudo organizadinho, os livrinhos, tudo separadinho. Isso aqui é livro do judaísmo, aqui é livro de cura, aqui é livro de teologia, aqui é de escatologia, aqui. E elas dizem assim: vovô, posso brincar? Pode. Depois você vai pôr no lugar. Vou. Eu sou assim. Então eu estou pregando para mim. Eu tenho que estar me policiando para relaxar, irmão. Relaxar. Vamos relaxar. E eu sei que Deus está mexendo com isso com a gente. Eu estive pregando agora no retiro de pastoras que a Iraci fez. Tinha 350 pastoras do Brasil. E a Iraci não gosta de microfone, não gosta de pregar, não foge de púlpito, não gosta. A Iraci é da mesa, é da conversa, é do conselho. E ela pediu o microfone, pegou e liberou uma sentença, uma palavra. E no outro dia eu preguei lá, nesse retiro. E eu sei que Deus mexeu, virou uma chave na gente. Irmão, tem coisas que não influi, não contribui, nem auxilia. Tem coisas que não, elas são inúteis. Mas a gente trata aquilo com tanto zelo, é um zelo tolo. É uma destreza, é quase uma religião. E a gente não relaxa. Anda no passo dos teus filhos, anda no passo da tua casa, relaxa. Você não vai morrer com 10 minutos a mais. Você não vai, fica tranquilo. Você não vai sucumbir se você der 10 minutos a mais ou 20 minutos a mais para o Senhor. Não adianta. Então eu vejo que Deus está fazendo isso com a gente. Ele está nos levando para um lugar de guerra, mas é uma guerra que vive na paz. Porque só vive em paz quem aprendeu a guerrear. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Quem esmaga a serpente é o Deus da paz. Quem vive em paz, Jesus falava manso, e as pessoas olhavam e diziam: olha como ele tem autoridade. A paz que excede a todo entendimento vai fazer a gente circular no meio da guerra, Betão. Então quando as guerras comecem a circular ao nosso redor, quando o mundo cheio de guerra, cheio de coisas, começa a se levantar ao nosso redor, saiba de uma coisa: Deus está te preparando para viver em paz. Não é viver em guerra. Não entre numa guerra se você não é um homem de paz. Não entre numa guerra se você não se tornou uma mulher de paz. Nós precisamos entender a paz de Cristo que excede a todo entendimento, e andar nessa paz acima de tudo, irmãos. Acima de tudo. Amém? E não adianta. E a gente ora, né? A gente diz assim: Deus, me dá paciência. Aí aqui fora é uma tribulação. Aí você diz: meu Deus, eu peço paciência, Deus dá tribulação. Não, não é Deus que deu. É você tem que viver num cenário de tribulação para aprender a viver em paz nele. Jesus passava a noite com Deus, passava o dia com os discípulos. E alguém pergunta: ele não dormia? Dormia na tempestade. Jesus aprendeu a dormir na tempestade. Todo mundo atribulado, vai afundar, não vai, e ele dormindo. Enquanto eu e você não aprender a dormir na tempestade, a gente nunca vai ter voz contra o vento, voz contra as turbulências. Não. Sabe por que Daniel tinha voz em Babilônia? Porque Babilônia não tinha voz em Daniel. Sabe por que José tinha voz no Egito? Porque o Egito não tinha voz em José. Sabe onde é que o diabo tem voz? Sabe aonde o mundo tem voz? Aonde a igreja se calou. Nós precisamos entrar num cenário de guerra como homens e mulheres de paz, pessoas que vivem em paz. Irmãos, eu falo para você uma coisa: eu não tenho muita coisa assim, não sou um homem de grandes feitos, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é a viver uma vida firmada em adoração.
uma vida que libera a revelação, que libera a autoridade, que vive em governo para poder realizar um serviço. O serviço tem que estar firmado no governo de Cristo. O governo, ele não pode vir de outro jeito se não for por autoridade de Cristo. E a autoridade não virá se eu não viver uma vida de entender quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. A minha identidade está firmada numa revelação. Então, eu e você precisamos de paz para poder viver na revelação de Cristo. Deus não vai revelar coisa para homem atribulado. Deus não revela coisas profundas para homens rasos. Nós precisamos entrar em lugares em Cristo. Lugares em Cristo. Talvez muita coisa da sua vida você tenha as promessas, mas você nunca entrou nelas. Nunca entrou nelas. Porque você ainda está tentando fazer do seu jeito. Maldito é o homem que confia do homem e faz da sua carne o seu braço forte, diz a Bíblia. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, que depende do Senhor, que vive no formato de Cristo, que permitiu que Cristo fosse formado na sua vida. Eu quero isso, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu estou muito entusiasmado com os próximos dias. Eu estou muito entusiasmado com os próximos dias. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não vou arrombar nenhuma porta que Deus não abriu. E às vezes no calor da mensagem a gente diz: Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas. Deus abre a porta. Conheço as tuas obras, conheço a tua força. Sei que tu tens pouca força, mas guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Por isso, diante de ti, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Uma porta. Se você entra, logo em seguida abre outra. E você entra, logo em seguida abre outra. Não adianta olhar e dizer: Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas. As portas são do inferno. As portas do inferno, não a pluralidade das portas é do inferno. Porque no céu só tem uma porta. E ela é estreita. E o caminho é apertado. Não é para dificultar para a gente. É para nos aperfeiçoar e nos aprimorar. Para tratar isso como prioridade na nossa vida. Pior do que ter portas abertas é ter... pior do que ter portas fechadas é ter muitas portas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. A gente olha, vê um monte de porta aberta, vai entrando, porque Deus está abrindo as portas. E aí, pior do que ter elas fechadas é ter todas abertas e você não saber qual foi a que Deus abriu. Você vai entrando em tudo quanto é porta e depois você vai ter que voltar, porque não foi Deus que te levou. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é Deus nos entregar as nossas próprias paixões, ao nosso próprio cuidado. Não precisa nem do diabo para isso, porque o prazer é o maior inimigo do propósito, é o maior ladrão do propósito. Pessoas que vivem o prazer acham que estão vivendo o propósito. Não, você tem que viver o propósito para aprender a entender o que é o prazer realmente. Amém? Você recebe essa palavra? Quero deixar essa palavra no seu coração, no meu coração e no seu coração. E eu estou carregado dessas palavras. Quem está esperando Jesus? Eu estou. E eu vou te falar, ele não vai me pegar de surpresa. Ah, mas ele vai vir como um ladrão. Não. Ele vem como ladrão para quem não está esperando. Para quem está esperando, ele vem como noivo. Para uma noiva adornada, que está se preparando para ela. Aleluia. Ele vem como noivo. Então eu vou casar com ele. Ele não vai me roubar nada, porque ele já me deu. Ele não precisa roubar nada. Ele não vem como ladrão. Ele vem como ladrão para quem não está esperando. Vai ser pego de surpresa. Mas para quem está guardando a sua vida, esperando, ele vem como noivo. Ele vem para casar.
Pastor, então como é que eu espero a segunda vinda de Cristo? É fazendo o que ele falou na primeira. Ele veio na primeira para deixar um modelo. Eu tenho um modelo encarnado que é Cristo, de um homem que viveu no meio da prova, no meio da dor, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, um homem de cicatrizes, um homem que entregou a sua vida pelo outro. Esse é o meu modelo, e o que está fora dele não é cristianismo. Pode ser até regime interno de uma igreja, pode ser até um trabalho de crescimento de um ministério, de uma igreja, mas o modelo de Cristo é um modelo de renúncia, um modelo de sofrimento, de dificuldade. Ele veio na primeira estabelecer um modelo, o modelo é Ele e não tem outro modelo. Por isso não entregue a sua vida a outra pessoa sem antes entregar a Ele. Não dê o lugar de Cristo para um pastor, para um familiar, para um amigo. O lugar de Cristo é só de Cristo. Se você precisa de uma cobertura pastoral, um pastor pode dar. Uma cobertura apostólica, um apóstolo pode dar. Mas uma cobertura espiritual só Ele pode te dar e mais ninguém. Esse lugar é dele. Ele é o meu modelo. Ele é a minha referência de cristianismo. Por isso só ao redor dele nós temos unidade. Por isso eu preciso fazer o que ele falou na primeira vez para entender a sua volta. Amém? E ele é simples. O Criador de todas as coisas, o Rei de todas as coisas, nasceu num estábulo que para achar ele tinha que ser por revelação. Ninguém acha Cristo se não for por revelação. Por isso você pode estar sentado numa igreja há 30 anos, mas se Ele não te revelar, se o Espírito não te convencer de quem Ele é, só o Pai pode mostrar o Filho e só o Filho pode mostrar o Pai. Você pode conhecer a Bíblia, mas Ele precisa se revelar para você. Amém. Então essa é a única maneira que Cristo pode ser encontrado, por revelação. Tim Keller fala isso. Você não acha Cristo se não for por revelação. Eu falo isso aos meus filhos. Deus não tem neto. Você precisa, Samuel, você precisa, Bruna, Pamela, Anderson, Bruna Luísa. Vocês precisam de uma revelação de quem Cristo é na vida de vocês. O Cristo que vocês buscam não pode ser o Cristo do seu pai. Cristo tem uma forma única de trabalhar com você, uma forma genuína. Rodolfo Abrantes, que congrega com a gente lá em Itajaí, ele canta uma canção que ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Porque é justamente isso, ninguém me vê como Ele me vê. Porque nada é fiel se não cumpre uma medida exata na sua vida. 1 metro não tem 98 centímetros, tem 1 metro. Eu preciso andar na medida de Cristo para ser genuíno. Não é só andar num regime interno de uma denominação, não é só fazer parte de uma estratégia de crescimento, ou de ampliação, ou de prosperidade. Não, eu preciso estar na medida de Cristo. Então não se preocupe de falar as palavras certas, se preocupe de saber se a que você está falando são sinceras. Se preocupe com isso e com mais nada. Essa é a medida de Cristo. Então não são dias de achar. O que é que você acha? O que é que você acha? Eu tenho um monte de pessoas que me ligam, sempre me chamando para fazer live. Vamos fazer uma live, pastor, vamos fazer uma live, vamos discutir um assunto. Eu não quero discutir nada, eu não quero achar nada. Achar é a mãe de todos os erros. Eu quero ter uma convicção daquilo que Deus tem na minha vida. Não são dias de achar, irmãos. São dias de jogar tudo no chão que a gente acha, para viver o que é genuíno, o que é de Cristo, o que é verdadeiro. Aleluia. O nosso lugar de destino, o serviço que Deus deu para a igreja não pode ser terceirizado para outra instituição. Esse serviço é da igreja. Amém?
Amém? Sabe de uma coisa que eu aprendi? Eu termino aqui. Jesus nunca foi na sinagoga comissionar pessoas para o ministério. Nunca. Jesus nunca foi na sinagoga ou no templo chamar pessoas para o ministério. Ele sempre foi na vida. Ele passou, tinha um cara lavando a rede, ele disse, vamos embora. Tinha outro pescando, ele disse, vem comigo. Tinha outro cobrando imposto, rodeado pela sociedade. Ele disse, vem. Ele foi chamando gente. Tinha um cara criando uma revolução chamado Judas Iscariote, um zelote que queria libertar Israel dos romanos. Jesus olhou para aquele zelote e disse, vamos. Jesus nunca foi na sinagoga e nunca foi no templo chamar pessoas para o ministério. Ele foi na vida, chamar pessoas que estavam fazendo, pessoas que faziam na vida. Hoje a gente vai na igreja e chama pessoas para o ministério que muitas vezes não fazem nada na vida. Nós precisamos chamar pessoas que estão fazendo, irmão, alguma coisa na vida, que já fizeram, que marcaram outras vidas. Ah, eu tenho um chamado, mostra-me pelos seus frutos. Mostra-me os discípulos dos seus discípulos. Mostra-me quantas pessoas você já tocou. Porque mostra a sua humanidade. A graça se manifesta na sua humanidade. A minha palavra nessa noite é: vamos andar no passo da nossa casa. Se tiver que diminuir, diminui, irmão. Não tenha medo. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, pastor, por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? Eu digo, faz você. Eu já estou fazendo algo. As pessoas querem arrumar trabalho para a gente. Lá em casa, quando só eu era pastor, meus 2 irmãos não eram. Você falava com a minha mãe dizia assim, eu tenho 3 filhos, um é pastor e 2 trabalham. É porque na cabeça dela eu não fazia nada. Eu era pastor. Hoje lá em casa ninguém faz mais nada, porque são 3 pastores. Porque, irmão, você pega um avião com alguém, você senta na poltrona do lado da pessoa, 1 hora de voo daqui para São Paulo, para o Rio, você sabe tudo da vida dela. Quando você está descendo, você diz, valeu, como é o seu nome? Você sabe onde ela trabalha, você sabe quanto ela ganha, você sabe se ela é casada ou não, você sabe se ela tem filho, mas você ainda não sabe o seu nome. Porque o que as pessoas fazem se tornou mais importante do que elas realmente são. Parece que quem não tem um projeto para os próximos dias é um inútil. E às vezes Deus tem que parar todos os seus projetos para te dar alguma coisa do céu. Porque até agora você tentou fazer do seu jeito e não deu. E Deus diz, para tudo e deixa que eu faço. Para tudo e deixa que eu faço. Eu me lembro quando nós íamos pregar, eu e Iraci, né? Nós íamos de bicicleta, as igrejas ali em Itajaí, né? E aí eu e Iraci de bicicleta. E aí eu pregava, meu Deus, nessa noite estamos aqui e tal, e gritava e tal, botava a mão aqui, receba o poder de Deus, aleluia, e tal, e gritava, e o chão, e gente caindo, e tal, embarcava na bicicleta. Aí ela se abraçava e dizia, foi bom, né, amor? Foi bom, né? Ela dizia, foi. Mas assim, por que você não é só você? Por que você tem que incorporar alguma coisa? Você tem que subir no púlpito agora, parece até o Máscara. Por que você, quando pega o microfone para falar de Deus, tem que mudar a voz? Tem que mudar a roupa. Tem que criar uma história, senão não é legal. Tem que inventar um testemunho. Por quê, irmãos? É porque
porque a gente quer chamar a atenção das pessoas. Mas eu vou te falar, a aprovação das pessoas não é a aprovação de Deus. Muitos naquele dia dirão: em teu nome eu fiz, em teu nome. Você não viu a multidão que foi no meu culto? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você praticou iniquidade. Aí eu pergunto para você: é iniquidade expulsar demônio? É iniquidade curar enfermo? Não. Como é que Jesus disse que aqueles caras estavam fazendo iniquidade? Porque iniquidade não é o que você faz, é o porquê você faz. Quem leva o crédito? Quem realmente é abençoado com aquilo que você está fazendo? Quem realmente é reconhecido com aquilo que você está fazendo? Iniquidade é tudo aquilo que você usa o nome de Deus para fazer para você. Eu espero que o Senhor nos cure e nos restaure. Não tenha pressa. Beto e Gi, não tenham pressa. Deixa. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e vai dormir. Marcos 4:26. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Corta-se-lhe, porque chegou o tempo da ceifa. Você nunca vai conseguir explicar como você está crescendo, como as coisas deram certo na sua vida. Você não vai conseguir explicar, porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como. Irmãos, eu sei o que eu estou te falando. Pessoas sentam comigo todos os dias para saber como que a gente faz. E eu digo: eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei como que faz. Na realidade, eu sou um eterno aprendiz. Eu estou aprendendo ainda o que fazer. Eu apenas estou ali. Eu não sei. Eu sei que eu não sei colocar osso em ninguém. Eu não sei colocar nervo em ninguém. Eu não sei colocar sangue em ninguém. Eu não sei colocar carne em ninguém. Eu não sei colocar pele em ninguém, nem o espírito em ninguém. Mas eu profetizo: ossos secos vivam.